Amigas e amigos, boa noite! Espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigado por nos receberem nas suas casas. Obrigado por estarmos juntos nesta noite de terça-feira. Ontem foi meu dia de rodízio. Segunda-feira é dia de rodízio. Não posso sair de casa. Ok, meninos e meninas? Então hoje eu saio assim para visitar todo mundo, beleza? Espero que tudo esteja bem, espero que a vida esteja caminhando, espero que estejamos nos exercitando dentro dos nossos lares, fisicamente, espiritualmente, momento importantíssimo da nossa vida. Não vamos desesperar, porque certeza é de que tudo isso é para que nós melhoremos, ok? Beleza, todo mundo aí então? Vamos começar. Hoje nós também aceitaremos perguntas e deixa eu dar um toque assim. Nós temos capacidade para responder algumas perguntas. Agora, as que nós não conseguirmos responder durante a transmissão, aí quando terminar a transmissão eu vou para o computador, para o notebook e eu respondo para cada um. Tá bom, galera? E me perdoem se alguma vez a gente perde alguma pergunta, porque realmente é muita gente e depois a gente não acha mais. Fica um bloco assim, perdidaço, e não tem jeito da gente achar mais. Fica muito complicado, mas é quando eu vou direitinho, eu acho e realmente respondo. Ok? E hoje nós vamos falar de... Primeiro, deixa eu ligar isso aqui, né? Nós vamos falar de missões. Ah, Manolo! Pegou, não pegou? Opa! Isso daí vem do livro Justiça Divina. O Justiça Divina é um livro do Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier, que comenta sobre o céu e o inferno. Olha que da hora. O céu e o inferno, como eu gosto de dizer, é dos livros menos vistos pelos espíritas. Eu não sei... Por quê? Porque realmente é muito interessante que nós leiamos, que nós tenhamos assim uma ideia do que se fala lá. É interessante que Kardec mostra uma série de coisas que nós muitas vezes não temos consciência do que é. Dá uma olhadinha, pega direitinho. O Justiça Divina é um livro que tem em vários lugares, toda livraria tem, toda livraria espírita tem, toda biblioteca espírita tem, todo centro espírita tem, centro espírita que tem biblioteca, pode pedir, que normalmente eles têm. É muito interessante. O Emmanuel trata alguns temas muito importantes. E hoje nós vamos falar sobre missões. Quando a gente fala assim sobre missões, a gente fica pensando em gente grande, mas todos nós temos missões, e nós vamos começar com alguns que tiveram algumas missões interessantes. Olha que da hora, missionários. Tcharam! Aqui ó, esse daqui é o Isaac Newton. Qual foi a missão do Isaac Newton? A missão do Isaac Newton, quando ele saiu do plano espiritual para cá, foi descobrir a lei da gravidade. Lembra a história da maçã? Pois é, ele ficou embaixo da macieira, a maçã caiu e ele ficou encafifado com aquilo. Ele falou assim, não é possível, tem que ter algum motivo porque a maçã caiu. E aí ele, que era físico, ele que estudava, ele era astrônomo, todas essas coisas, ele foi ligando alguns fatos e chegou à conclusão de que é realmente uma lei que atrai todos os corpos para o planeta. Ok? Aqui depois, aqui nós temos o Siddhartha Gautama. Ele foi o inventor do budismo, né? O fundador do budismo, ou qualquer coisa desse tipo. Ele ficou chateado, por quê? Porque ele vivia num palácio, era uma pessoa muito rica, e um dia ele saiu e só viu miséria. Ele falou, poxa, como é que eu vivo desse jeito, enquanto toda a população vive na miséria? E aí então ele começou a se dedicar a fazer as coisas para o próximo, a perceber o porquê dessas coisas aconteciam, e nós temos o budismo aí até hoje em suas diversas vertentes. E este daqui tá meio diferentinho, mas é Jesus. Aqui, ó. Jesus Cristo. Cristianismo. Claro que Jesus não inventou o cristianismo.
Assim também como o Siddhartha Gautama não inventou o budismo. Quem inventou o budismo foram depois os seus seguidores. E aqui também o cristianismo foi inventado particularmente por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é gênio, eu gosto de falar. Ele inventou o cristianismo praticamente como nós temos hoje. Aos tempos de Jesus era um pouquinho diferente, ok? Mas Paulo de Tarso percebeu isso e ele fez um cristianismo que todo mundo pudesse usufruir, todo mundo pudesse, enfim, passar por ele sem precisar se despojar do que era, simplesmente pegando o cristianismo. E aqui, olha, aqui nós temos Kailun. Manolo, quem é esse Kailun? Esse aqui, ó. Eu acho que não dá para ver muito, mas dá para ver. Vocês vão ver como esse homem foi importante e a missão que esse homem teve. Ele inventou o papel. Manolo de Deus, essa chinesada é fogo, não é? Claro que é, rapaz. Isso é uma cultura milenar. Nós não estamos falando assim de gente sem cultura, como muita gente pensa. Cultura milenar. Grande parte do que nós temos no Ocidente devemos aos chineses. Sem brincadeira nenhuma, sem trocadilho, sem nada. É uma civilização que nos ofereceu tantas coisas, e quem conhece a história do Marco Polo sabe muito bem disso, que a gente fica sem entender muita coisa, como é que nós podemos pensar alguma coisa de mal dos chineses. Ok, meninos? Então hoje nós escrevemos porque Kailun, num dia qualquer, teve a grande ideia de fazer o papel. Manolo, foi ele que veio com essa missão? Pode ser que tenha tido um monte de gente com essa missão, mas ele percebeu qual era a missão dele. Se ligou e aí ele caminhou e fez. E este aqui, Alexander Fleming, inventor da penicilina. Cara, para que nós tenhamos uma ideia, quase 2/3 da Europa, 1/3 e alguma coisa, foram dizimados durante a peste negra. Por quê? Porque não tinha antibiótico. A penicilina é um precursor dos antibióticos modernos. Tinha o efeito colateral e ainda hoje tem. Muita gente é assim sensível à penicilina, tem alergia à penicilina. Então tem que fazer teste, esse tipo de coisa. Mas é o que resolveu a vida. O que resolveu um monte de infecções que tinha e o pessoal morria. O Fleming conseguiu fazer um remédio para acabar com esses fungos, ok? E a penicilina até hoje ainda é muito usada. Esses todos são missionários. O grande missionário que nós temos realmente, assim, para nós somos cristãos, é Jesus, que veio realmente com uma missão específica. Ele veio mostrar para o planeta que a única forma que nós temos de evoluir, de crescer, é pelo amor. Mais nada. Ah, Manolo, mas e a tecnologia? Excelente! Hoje nós estamos aqui por quê? Porque a tecnologia está aí, graças a Deus, não é? Mas, mesmo que nós tenhamos a tecnologia mais avançada do universo, nada substituirá a resposta para todas as perguntas. E a resposta para todas as perguntas é nada mais, nada menos que o amor. E o amor veio para cá trazido por Jesus. Por isso Jesus é o diferencial. É o diferencial que nos faz perceber o longo caminho que nós ainda temos a percorrer. E se liga, porque a cada mudança no planeta, nós vamos falando cada vez mais dele. E é bom que nós nos acostumemos a quê? A pensar com o coração e a sentir com o cérebro. Por quê? Porque nada mais racional que entender que o amor é que nos levará à perfeição. A tecnologia aumenta o nosso conhecimento para quê? Para que nós transformemos tudo isso em alguma coisa, sintetizemos e coloquemos no nosso cérebro que a única coisa que nos leva à perfeição é o amor. Se ligou? E hoje eu vou perguntar para vocês, que dia é hoje?
31 de março, Manolo. Eu sei! O homem que melhor entendeu Jesus, o homem que melhor sintetizou Jesus, desencarnou num dia 31 de março. Olha quem, olha quem, olha quem! Allan Kardec. Opa! 31 de março foi o dia da desencarnação do nosso querido Allan Kardec, que veio com essa missão de explicar Jesus. E além de explicar Jesus, ele veio também para nos explicar o que é que Jesus quis dizer com mediunidade, o que é que ele quis dizer para Nicodemos, o que é que aconteceu com aqueles apóstolos todos no Pentecostes, o que que o amor tem a ver com tudo isso. Percebeu? Então Kardec, que era um cético, graças a Deus, porque se fosse um crédulo não teríamos o espiritismo como temos hoje. Kardec, que era um cético, percebeu que tinha alguma coisa que não batia nas experiências que aquele pessoal mostrava pra gente. Se ligou? O que é que não batia? Cadeira não pensa, caneta não pensa, nada pensa, a não ser o espírito que somos. E se tinham coisas que respondiam, de maneira inteligente, é porque alguma coisa as fazia responder, alguma coisa as movimentava. E isso era a inteligência que estava por trás desses fenômenos inexplicáveis que eram utilizados mais como teatro, mais como diversão, do que realmente como qualquer outra coisa. E Kardec mostrou para o mundo inteiro a lógica, a seriedade do que os espíritos queriam nos transmitir. Ok, meninos e meninas? Então hoje, realmente, a nossa homenagem ao querido Allan Kardec, na data da sua desencarnação, 31 de março. Ok, meninos e meninas? Quando a gente vê tudo isso, a gente fica pensando assim, nossa, eu quero também ser que nem esse povo, eu quero ser que nem Kardec, eu quero ser que nem o Gautama, eu quero ser que nem Fleming, eu quero ser que nem isso. Menos, Beth, menos. Por quê? Porque, cara, não é bem assim, olha. Todos nós queremos a posição dos grandes missionários, mas temos que entender que junto com o cargo vem o encargo. Por quê? Porque não adianta nada nós querermos ser isso, queremos ser aquilo, se nós não tivermos o respaldo, se nós não tivermos a força, a coragem, o peso que esse pessoal teve. Por quê? Porque, não é só flor, ó, responsabilidades. Nós não pesamos as responsabilidades que um grande administrador, de fortuna, que um grande administrador de um monte de coisa tem. Se ligou? E nós queremos ser como eles, queremos ter as missões deles. Só que nós precisamos entender que temos que estar preparados para isso. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero, ok? E olha, como é que fica a cabeça de um pessoal desse? Como é que fica? Ah, fica queimando de ideia, fica queimando disso, fica queimando daquilo, fica uma coisa de louco. Então é preciso ter realmente muita tranquilidade antes que a gente peça alguma coisa desse tipo. E tem mais, olha só, ó, desejamos ardentemente o renome dos grandes juízes. Alguém lembra de um juiz assim de renome? Salomão. Tem casos assim antológicos da justiça de Salomão, que foi um dos primeiros juízes a serem imitados pelo mundo todo. Todo mundo conhece a história dos dois irmãos, né? Dois irmãos que tinham assim um terreno e um dos dois falou assim, não, eu quero ir lá dividir, não quero deixar de dividir não. Aí Salomão falou, ok, vai lá e divida. Aí, como esse tinha más intenções, o que é que ele fez? Ele foi à noite e dividiu, só que não em partes iguais. Ele dividiu por mão dele um tantinho assim, e para ele um tantão assim.
No dia seguinte, os dois voltaram. E aí o que aconteceu? O Salomão olhou para esse daí, o mal intencionado, e falou assim: você já dividiu o terreno lá? Ele falou: Salomão, já dividi tudo, tá tudo divididinho. Agora é só fazer a partilha. E aí Salomão olhou para o outro irmão e falou assim: vá lá e escolha a tua parte. Se ligou? Nego! Não é para qualquer um ter uma sabedoria desse tipo. E a história então da mãe que roubou o bebê da outra e que ficou com ela por muito tempo, até que a verdadeira mãe encontrou e falou: esse filho é meu. Ela falou: nada, esse filho é meu. Como é que você vem me falar uma coisa dessa? Vamos até Salomão. E foram lá. Aí Salomão olhou para as duas e falou assim: meu Deus do céu, de quem é esse filho? Uma falou: um é meu. A outra falou: é meu. Aí falou: tá bom, vamos dar metade para cada um. Ia cortar o menino no meio. A mãe verdadeira parou e falou assim: não, deixa o filho com ela. Por quê? Porque eu quero o meu filho vivo. Se ligou? E aí Salomão pega o bebê e oferece para ela, fala: você realmente é a mãe desse filho. E a outra ficou para lá. Ok? Então veja que ser juiz é alguma coisa assim que a gente não tem ideia do que seja decidir coisas. Decidir coisas, por quê? Porque temos muito dentro de nós que nos ajudam a decidir. Por isso que tem tanta divergência de entendimento. Por quê? Porque cada um pensa de uma maneira, cada um interpreta de sua forma. E isso, olha, isso nos dá muitas vezes, agonia. Por quê? Porque, cara, se nós julgarmos erradamente, se o juiz julga de maneira errada, como é que fica a consciência dele? A consciência dele fica perdida. A consciência dela fica machucada. Por quê? Porque simplesmente julgou de maneira errada. Claro que temos instâncias, temos uma série de coisas, mas nós precisamos... É a família se movimentando, você vê que é uma casa viva, não é? É coisa de louco. Hoje quem está aqui é o Ramon, não é a Amarela. Então, veja que os juízes têm assim uma tortura em cima deles. Como julgar? Como julgar uma pessoa? Como julgar um ato de uma pessoa? Percebeu? Isso é muito ruim. Então, muitas vezes nós queremos ser juízes. Nós queremos ter a fama que os grandes juízes têm. Mas, poxa, não sabemos como sofre um juiz. Porque um erro pode ocasionar num erro judiciário, e esse erro judiciário pode se transformar numa verdadeira penúria, num verdadeiro horror para quem sofreu esse erro, que vai sofrer uma pena sem merecimento e que vai trazer com certeza em sua memória aquele tempo perdido. E tem mais, olha o que mais que a gente quer ser, fama dos grandes cientistas. Já falamos lá como é que era mesmo? O Fleming, já falamos do Fleming, né? Imagina quanto tempo esse homem ficou matutando até chegar nessa fórmula. Imagina, quanto tempo ele ficou no seu laboratório. Pega hoje a nossa situação, pega a situação que nós estamos vivendo. A gente fala: nossa, eu queria descobrir a cura para o coronavírus. Eu queria isso, eu queria aquilo. Mas para isso nós temos que ter, como estamos vendo na mídia, nós temos que ter muita disciplina. Por quê? Porque são testes, mais testes. É toda uma série de coisas. Para quê? Para que nós cheguemos a uma sequência de fatos que vai acabar numa vacina. Mas isso é o quê? É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo.
fidelidade às suas obrigações. Tem que ser fiel à missão que ele teve. Muitas vezes não dá para passear, muitas vezes não dá para ter amigos, muitas vezes não dá para conversar nem com a família, às vezes. Particularmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Os nossos irmãos médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, o pessoal do apoio, o pessoal que trabalha em hospital. Isso é missão, percebeu? O pessoal da radiologia, dos resultados dos exames, o pessoal que começa a fazer os testes, a testar toda a população em grande quantidade. Isso é missão. Nós queremos isso para nós. Nós estamos aqui na nossa casa. O pessoal fala, estou enclausurado, tô assim preso em casa. Eu falo, não, você não está preso. Você está tendo uma oportunidade de resguardar a tua vida. E quem está lá fora trabalhando por nós está correndo risco. Caso dos garis também que continuam trabalhando, caso dos motoristas de ônibus que continuam trabalhando, caso dos motoboys que continuam entregando as suas coisas, as comidas que nós pedimos nesse tempo de delivery. Então, esse tipo de missão é difícil realmente, olha, fidelidade às obrigações que a pessoa tem, fidelidade. Fidelidade. E tem mais, olha só. Muitas vezes nós também, olha, olhamos os grandes industriais e falamos, nossa, eu queria ter vindo assim, como eu mesmo gosto de falar, né? Que o pessoal morre de rir, porque eu falo, cara, a gente escolhe ser pobre ou ser rico, né? E muitas vezes o pessoal pergunta, mas Manolo escolhe ser pobre? Eu falo, claro que escolhe, eu mesmo escolhi. E aí eu completo, mas me arrependo amargamente. Por quê? Meu, não é mole ser pobre. Ah, que é isso? Que é isso? Não é mole ser pobre. Então eu sei que ser pobre é uma barra. Mas temos que entender que ser rico é uma outra barra também. Eu brinco com o pessoal que de pobre esta última encarnação que eu tenho, e que na próxima eu venho milionário. Mas eu tenho que pensar isso aqui, olha. Imensa luta e que se desgastam. Por quê? Porque para chegar aonde o pessoal chega, não é brincadeira. Eu falo assim, Manolo, mas herda. Não herda. Quem herda tem que ter um trabalho muito eficiente para não perder o que herdou. Também não é mole. Lembra do Ford? O Henry Ford foi um visionário, tá certo que ele tinha lá umas ideias assim, meio estranhas, né? Não tinha muito respeito pelas pessoas, nem nada, ele inventou a linha de produção. Ele não tinha respeito, simplesmente porque no contexto dava para passar. Mas a gente vai vendo que realmente é danado. Ele pensava, ele falava assim, eu não preciso que as pessoas pensem. Eu só preciso que elas trabalhem. Quem assistiu o Tempos Modernos do Chaplin sabe disso. Linha de montagem é assim, você aperta o parafuso, você monta, você põe. Então ele falava, eu não preciso que elas pensem. Eu só preciso delas do pescoço para baixo. Por quê? Para fazer aquele serviço automatizado. Era o que ele inventou. A linha de montagem. Essa linha de montagem foi uma ideia revolucionária que acabou pegando em todas as indústrias, a tal da economia de escala. Então, nós temos que ver que para nós termos todas essas coisas, nós precisamos ter uma série de comprometimentos, uma série de forças, uma série de objetivos que fazem com que nós tenhamos essas grandes missões. Manolo, mas e nós? Opa, aqui ó. Pensa o quê? Que nós também não temos missão? Opa! Que é isso? Todos nós temos missões. Ou pensa o quê? Que é jogado aqui de uma hora para outra? Pensa só. Pensa só. Qual é o nosso compromisso conosco quando a gente reencarna?
melhorar. Para melhorar, nós precisamos de uma série de coisas. Nós precisamos de força de vontade, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos estudar, nós precisamos nos relacionar. Por quê? Porque faz parte. Agora, muitas vezes a gente não se relaciona, a gente não estuda, a gente não tem compromisso. O que aconteceu? A gente passou por esta vida como quem está assim a passeio. Infelizmente, não estamos a passeio. Se ligou? Ou seja, nós temos que entender que por mais singela que seja a atividade que nós temos dentro do contexto planetário, nós temos que dar a importância que ela tem. Por quê? Porque todos nós fazemos parte de um grande todo. E se nós não fizermos a nossa parte, alguma coisa vai faltar em algum lugar do mundo, do sistema solar, do universo. Viu? Nós não somos tão assim pequenos. O pessoal fala, ai, na minha pequenez. Calma, menos, Beth. Menos. Por quê? Porque todos nós temos a nossa importância diante do quê? De tudo. Nós somos peças fundamentais do universo criado por Deus. E Deus criou o universo por nossa causa. Se ligou? Tem novidade aqui, Gabi. Olha! Deixa eu ver. Mauro! Do NEAC. Lá de Jaguaré. Ok? Beleza? Mauro do NEAC de Jaguaré, nós temos Érica Reis da FEPEC de Guarulhos, nós temos também o Centro Espírita Caminho de Damasco conosco, a Juliana e a Sônia estão lá também. Nós temos de Itaberá, olha só quanta... Ô Nilson, tá firme aí, hein? Beleza, hein, Nilson? Maravilha! Um abraço pro povo todo, o Nilson, a Sueli e a Rafaela de Itaberá. Temos também a Maria Márcia, de Vila Ré, e de Águas da Prata, a nossa querida Maria Helena. E no Recanto Suíço e São Paulo de Ribeirão Pires. Ok, muito bom. Ok, meninos e meninas, são os primeiros recadinhos da noite. Obrigado a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Uma maravilha estarmos juntos, realmente. Então, vamos começar a perceber que todos nós temos uma missão na vida e que nós precisamos desempenhar essa missão de maneira boa, conosco. E ao mesmo tempo ajudar as outras pessoas. Olha que coisa interessante, ó. Ó, sacrifício. Ah, Manolo, mas como assim sacrifício? Tem gente que se sacrifica a vida toda. Tem gente que vive uma vida de sacrifício e não sabe como fazer sacrifício. Por quê? Tem emprego ruim, tem família que não é grande coisa, tem marido então que, pelo amor de Deus, cruz credo, quem assiste eram 6, deu graças a Deus quando a Lola conseguiu ficar de bem com o outro rapaz lá, que era uma pessoa bacaninha. Por quê? Porque assim, a vida é sacrificada. Se sacrifica por quê? Porque trabalha muito, ganha pouco, não consegue fazer as coisas todas que precisa fazer ou que entenderia que precisava fazer. Não tem importância. Nós temos que descobrir dentro desse monte de sacrifício que nós fazemos os segredos do sacrifício. Porque sacrifício só vem para quem aguenta. Ah, Manolo de Deus, o que é isso? Tô te falando. Tô te falando. Não pediu do lado de lá? Você acha que eles mandam a gente sozinho? Você acha que eles mandam a gente sozinho? Você acha que uma vida de sacrifício é uma vida que nós passamos sós? Não. Tem gente que ajuda a gente. Então essa é a nossa missão. Nos colocarmos diante, muitas vezes, do sacrifício de ter, às vezes, que deixar de comer para o outro comer, seja filho, seja pai, seja parente, seja vizinho, seja um mendigo da rua. Se ligou? Para quê? Para que nós façamos a nossa parte.
para que nós possamos oferecer um pouquinho de nós. É Pedro. Eu não tenho nada, mas do que eu tenho, isso eu te dou. Te dou o quê? O que eu tenho internamente, a minha força, o meu alicerce. Essa casa aqui não foi construída só do chão para cima. Tem a parte do chão para baixo que ninguém vê. Ah, Manolo, como assim? Ninguém vê o alicerce de casa nenhuma. Por quê? Porque ele fica escondidinho. Isso é o quê? É o que sustenta a casa. Se coloque no lugar da casa. Essa parte aqui assim, ah, que beleza, ah, nossa, que maravilha, corpite da hora. Onde é que está o nosso alicerce? O nosso alicerce está o quê? No nosso pensamento, no que nós fazemos com as coisas que nós conseguimos colocar para dentro de nós, com a nossa religião, com a nossa espiritualidade, com os nossos relacionamentos, com o nosso, com o nosso amor, com a nossa família, com tudo. Isso tudo vai formando o nosso alicerce. Vida de sacrifício não pode ser uma vida mal resolvida. Olha que da hora. Tem que ter boas resoluções. Para quê? Para valer a pena. Senão não adianta você se sacrificar por nada. E entender os segredos do sacrifício. Porque às vezes não é só financeiro, não é só de comida. Às vezes é falta de amor. Muitas vezes a pessoa se sacrifica porque, ah, Manolo, é assim mesmo, tenho isso, tenho aquilo. Ok, mas é alguma força maior que mostra para essa pessoa que aquilo não é à toa. Que se tem alguma coisa nesse sentido, é porque de uma forma ou de outra nós demos margem a isso. E esse entendimento só vai ficando assim, bem, quando o quê? Quando nós descobrimos esses segredos que estão por baixo da casa, garantindo a segurança da nossa construção. Nós estamos nos construindo dia a dia. E para isso nós precisamos ter bons alicerces, bons relacionamentos, boas amizades, bons amores. Percebeu? Então isso tudo faz parte dessas missões de sacrifício. Estender a rede, aumentar a rede de comunicação que nós temos com as pessoas. Não para mostrar sofrimento, porque não é isso que se pede, mas para entender que mesmo sofrendo, que mesmo levando uma vida sacrificada, ainda conseguimos mostrar para muitas pessoas que não nos abatemos. Por quê? Porque o alicerce que nós criamos, o alicerce com que nós chegamos aqui, esse alicerce realmente é bom. Tem mais! Olha! Ah! Meu Deus, apostolado familiar! Olha que... Nossa, já comecei a falar antes de família, hein? Pelo amor de Deus, olha só! Olha o que o Emmanuel fala. Olha, se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre as pessoas sem o devotamento silencioso de mães e pais. Todos aqueles do primeiro e do segundo slide tiveram pai e mãe. Todos eles. Como assim, Manolo? Claro que tiveram. Gente que pegou de piquititinho, alimentou, fez crescer, tanto fisicamente quanto espiritualmente e moralmente. Por quê? Porque ofereceram o melhor. Então, olha, tem famílias que às vezes são assim, o pessoal se sacrifica para que um saia, para que um alce voo. Então, todos na família se unem, se cotizam para quê? Para que aquela pessoa dê certo. Se ligou? São famílias que vêm com essa determinação, com essa missão. E aí, esse que alçou o voo, volta para quê? Para ajudar todos os restantes que estão lá. Nós vemos isso em casos de futebol, não vê? Qual o maior sonho de um jogador de futebol que sai de uma favela e que dá certo num time grande? Qual é mesmo o sonho dele? Pergunta para qualquer um. O sonho dele
e eles falam isso em muitas entrevistas, é comprar uma casa para a família. Se ligou? Por quê? Porque, cara, a família também se sacrificou com isso. A família se sacrifica muitas vezes. Quantas vezes a mãe vai levar o moleque para o treino? Quantas vezes o pai sai de um lugar para outro para correr atrás disso, correr daquilo? Quantas vezes um irmão mais velho fala, não, meu, vamos junto que você tem jeito, vamos caminhar. Percebeu? E são famílias inteiras que vêm com essa missão de mostrar que é possível no ambiente de cooperação que um desponte e que ao despontar perceba tudo que foi feito para que ele despontasse e retorne às suas origens. Para quê? Para fazer com que os outros elementos da família cresçam. Percebeu? Ah, não é brinquedo não. Se ligou? Ah, e olha, toda a família é assim, ó, pais e mães que são professores e companheiros que se apagam. Percebeu? Pai e mãe tem que se apagar um dia. Para quê? Para que os filhos cresçam. Isso é um apostolado familiar. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que pai e mãe têm uma missão. E a missão é essa, oferecer para os seus filhos o melhor. Mas não é o melhor material. É o melhor em termos de amor, em termos de carinho, em termos de felicidade, em termos de aprendizado, em termos de exemplificação. Se ligou? Então, o nosso grande apostolado na família é esse, é que nós entendamos que nós vamos caminhando e que daqui a pouquinho aqueles que se sobressaíram, que nos entenderam, que foram fazer e continuam oferecendo para a família o seu respaldo. Não é viver a vida de todos, não é isso, não é isso. Cada um dentro da família tem a sua missão específica, mas é saber que todos nós estamos juntos, uns despontam, outros têm que ser ajudados, e que essa é a nossa grande tarefa, para que eles se levantem na evidência terrestre, a feição de obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. Então é assim, é como uma escultura que brilha e que é colocada em cima de um pedestal que normalmente fica apagadinho. Quem é o pedestal? Toda a família. O escultor, toda a família, com particularidade para mãe e pai, que vão esculpindo aqueles pequenos, para quê? Para que eles se transformem em pessoas de bem, sejam homens ou mulheres. Percebeu? Então, tudo isso faz parte das nossas missões. E tem mais, olha, aqui que o Emmanuel fala muito de coisas do campo, principalmente, eu acredito, porque o Chico Xavier também era do campo, e o Emmanuel vai se basear em Jesus. Jesus falava de coisas simples. E aqui nós temos a ideia do arado. O arado é o quê? Aquele negócio que você vai abrindo o sulco na terra para jogar a semente. Então, o Emmanuel nos diz, o arado que semeia é irmão da pena que escreve. Não tem diferença. Ninguém é mais importante. Pode ser muito erudito, pode ter escrito vários livros, pode ser um poeta maravilhoso, mas não é melhor do que aquele que coloca a semente na terra para abastecer a todos os que estão por aqui. Se ligou? Ah, e olha, a cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório, consagrado à química das aplicações científicas. A cozinha é importantíssima, hoje em dia particularmente, né? Hoje nós sabemos que uma boa alimentação se reflete no nosso estado físico, na nossa vida, dando a longevidade que muitos necessitam.
Percebeu? Então hoje as missões são mais dilatadas, são mais complexas, são maiores. Por quê? Porque se arrastam por muito mais anos do que, por exemplo, no início dos anos 1960. Nesses 50 anos, o que a cozinha cresceu não foi brincadeira. Ok, meninos e meninas? Então, olha, nós temos que tudo é missão. O cozinheiro, o que faz os experimentos, o chefe, né? Que hoje todo mundo é chefe, tem até reality show de chefe. Então, tudo isso faz parte de uma mesma química de aplicações científicas. Por quê? É o laboratório que faz remédio e é o laboratório da cozinha, é a cozinha experimental. Agora eu lembrei da Ofélia, né? Nossa, eu sou velho também. A Palmirinha, lembrei da Palmirinha também. Lembrei da Ana Maria Braga. Lembrei da Marli Quezada que tá aqui. Lembrei também do Pablo, do Gabriel, da Amanda. Meu, esse povo é tudo mestre em cozinha. Se ligou? Ó, é outra face do laboratório que é consagrado à química das aplicações científicas. E aqui nós temos que entender que diante da lei, que lei, Manolo? Diante da lei de Deus. Diante da lei de Deus, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Nós não estamos aqui por acaso. Todos nós temos nossas missões. Então, toda missão, toda tarefa que nós tenhamos, seja ela qual for, é missão de caráter divino. Ok, meninos e meninas? Tem mais. Atende. E aí é importante. Ô, Gabi, tem pergunta, Gabi? Tem. Tem? Que horas são, Gabi? 20 para as 9. 20 para as 9? Nossa, eu tô indo muito rápido. Mas tá bom, depois tem as perguntas todas, vamos ver se a gente consegue responder hoje o máximo de coisas que tenhamos, tá bom? Então, olha o que é que o Emmanuel nos diz. Veja bem como isso é importante. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe e, se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou. Por quê? Porque nós todos somos grandes invisíveis sociais. É a coisa de já algum tempo, eu tenho a impressão que já há mais de 6 anos, um estudante da USP fez uma pesquisa sobre invisibilidade social. Nós não sabemos o nome das pessoas que nos cercam. Não sabemos o nome do motorista de ônibus com o qual nós viajamos constantemente. Nós não sabemos o nome dos nossos vizinhos, por exemplo. Nós não sabemos os nomes do nosso vizinho de parede num edifício. Percebeu? Tá melhorando isso, não tá? Por quê? Porque nós estamos sendo obrigados a ver as pessoas. Porque, cara, é um pé, não é? Você tá no teu apartamento, ir pra sacada e não conhecer ninguém. Aí você vê o pessoal lá na frente, você fala o quê? E aí, vizinho, como é que tá esse corona aí, mano? Não é? Ela fala, velho, tá um horror isso aqui, não posso sair, não posso nada. Aí você fala, não, fica frio, isso vai passar. Percebeu como nós estamos aproveitando a oportunidade para mudarmos um pouquinho? Percebeu? Então, vamos entender que não podemos deixar ninguém invisível. Primeira coisa que a gente deve fazer quando encontra uma pessoa é perguntar o nome dela. Eu acho que já contei aqui o dito lá de Carlos Claro. Não é exatamente a história do dito, é a história do pai do dito. E ele falava assim, Manolo, a primeira coisa que o meu pai fazia quando
ia oferecer alguma coisa para alguém, primeiro, era fazer com que a pessoa se sentisse importante. Porque se eu vou oferecer alguma coisa para a pessoa, eu não posso diminuí-la, eu não posso menosprezá-la. Eu não posso simplesmente achar que eu estou fazendo bem para ela. É o contrário. Então ele falava, Manolo, meu pai perguntava, batava o cara aqui dentro de casa, conversava com ele, perguntava nome, perguntava, ih, rapaz, como é que tá a vida? Batia papo com ele sobre o que ele esperava da vida. E aí oferecia, falando, olha, eu fiquei sabendo que você está precisando de algumas coisas, por isso que eu te chamei aqui para a gente conversar um pouco. E oferecia alguma coisa, tinha mercearia, esse tipo de coisa. Para quê? Para que a pessoa não se sinta diminuída e para que a pessoa cresça. Porque cada vez que a gente pergunta o nome de uma pessoa, nós entendemos que ela é, assim como nós, um espírito em evolução. Com a sua missão neste momento no planeta. Com a sua missão para a vida. Com a sua missão para a eternidade. Porque nada do que se faz é desperdiçado. Todos nós conseguimos muita coisa com pequenas missões. E olha, eu vou te mostrar agora o mais invisível dos seres. Deus é também o grande anônimo. O grande anônimo. Quantas vezes nós oferecemos as nossas vitórias a Deus? Não é? A gente quase só lembra de Deus quando estamos em situação de perigo, quando estamos em situação catastrófica, quando estamos assim sem dinheiro. Ah, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Manda os teus auxiliares para me ajudar. Não é? Aí quando passa o momento, você fala, ai, graças a Deus. E nunca mais. Nunca mais. Então Deus acaba sendo o grande anônimo. Um desconhecido para todos nós. Na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que nós ainda não temos capacidade para conhecer Deus. Para entender Deus. E não temos mesmo. Para ver como o caminho é grande, se liga. Aí na pergunta 11, Kardec pergunta para eles, aproveitando o 31 de março, chegaremos um dia a conhecer Deus? E os Espíritos respondem, sim, conhecereis e entendereis Deus quando não mais precisarem da matéria densa. Quando é que nós não vamos precisar da matéria densa, deste corpo físico? Quando nós estivermos espíritos puros. Vê o tempo que demora isso. Para ter uma ideia de comparação, eu só vou pegar de Jesus até agora, são 2000 anos. E nós não estamos muito diferentes do que quando ele passou aqui. Se ligou? Quer dizer, você imagina quanto tempo ainda levaremos para chegarmos a espírito puro? Só aí compreenderemos Deus. Só aí deixaremos de tratá-lo como um grande anônimo. E olha o que é que ele nos ensina. O que é que ele nos ensina? Nos ensina a amar. E nos ensina que o mais alto privilégio é servir e servir. Isso Jesus nos mostrou pelos seus exemplos. Lembra a cerimônia dos lava-pés? Que não foi uma cerimônia, foi um ato corriqueiro da vida de Jesus. Nós é que transformamos tudo em cerimônia. E não é. Ele, para mostrar o que tinha que ser feito, ele começou a lavar os pés dos apóstolos. Ah, meu Deus do céu, Pedro ficou doido. Vixe Maria, Pedro ficou doidinho. Pedro olhou para Jesus e falou, Jesus, o que é isso? Como é que você está lavando os pés da gente? Nós é que temos que te lavar os pés. Aí Jesus, olha, fala assim, que parece que é para nós. Ele fala assim, Pedro, eu tenho que fazer isso, para quê? Para te dar um exemplo. Porque se eu não faço, vocês não terão exemplo para fazer. Se ligou? Isso é Deus.
na nossa vida, que nos manda os seus emissários para que nós sejamos lembrados de tempos em tempos. Ok? Vamos a alguma pergunta agora, que já faltam só 7 minutos, hein, Gabi? Quem que tem aí, Gabi? Vamos lá. Juliana Almeida Souza. Boa noite, Manolo. E como fazemos para descobrir a nossa missão? Nossa, Juliana arrebentou! Nossa Senhora! A nossa missão, assim, implícita, Juliana, é melhorar a nós mesmos. Fundamental. Agora, o que nos ajuda a nos melhorar? Aí tem gente que precisa exercitar, talvez, o desapego, tem gente que precisa servir mais, tem gente que precisa ser menos orgulhoso, tem gente que precisa ser mais altruísta. Então, tem durante a nossa vida, Juliana, pequenas coisas que vão sendo mostradas e que muitas vezes a gente não percebe. Eu tive também as minhas coisas. Eu já poderia ter chegado aqui uns 30 anos antes. Mas eu não cheguei por quê? Pelo preconceito que eu tinha sobre determinadas coisas. Então, vai mostrando. Pega alguma coisa na tua vida que foi mostrada e que você não ligou muito. Você vai falar, nossa, percebeu? Então, é observar a vida da gente, Juliana. É observar o nosso momento. Observar como nós estamos procedendo diante da vida. O que nós fazemos com o que a vida nos oferece. Aí nós vamos descobrir a nossa missão. Entendendo sempre que a grande missão de nossa vida é melhorar a nós mesmos. Ok, Juliana? Diga lá, Gabi. Lilian Oliveira Alonso. A Lilian, a esposa do Adonis. Ela mesma. Ele. Fala, Lilian! Querido Manolo, será que após essa pandemia mundial a humanidade irá compreender a missão de Jesus? Boa, Lilian, até hoje nós não entendemos o que Jesus veio fazer aqui, né? Nós o santificamos. Esquecemos de humanizá-lo, Lilian. Esquecemos de colocar na nossa vida as lições que ele nos deixou. Isso é importante. E olha, eu tenho a impressão que depois dessa pandemia que está tirando o sono de muitas pessoas, provocando muitos medos, que vai fazendo com que nós nos aproximemos mais das pessoas, tenho certeza que nós começaremos a valorizar algumas coisas. Acredito que ainda não o entenderemos na sua essência. Mas eu tenho a impressão que, como nos diz Kardec, de que de vez em quando tem que vir alguma calamidade, alguma catástrofe, para nos acelerar o crescimento científico e também o crescimento moral, o crescimento espiritual. Então eu acho que de pouquinho em pouquinho nós vamos entendendo que realmente Jesus é o nosso grande ícone. É o nosso grande modelo e guia, como nos diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 625. É Ele. Tá certo, nós ainda não conseguimos fazer tudo que Ele faz. Mas nós, se continuarmos seguindo as palavras dele, se continuarmos aproveitando esses momentos difíceis pelos quais a humanidade passa de tempos em tempos, que não é privilégio nenhum o que nós estamos passando, já teve a peste negra, já teve um monte de coisa. Então eu tenho a impressão de que nós estaremos um pouquinho mais perto de Jesus e, consequentemente, vamos deixar de Deus mais junto de nós também, porque Jesus é o nosso caminho para chegarmos a Deus. E aí nós entenderemos um pouquinho mais Jesus e, consequentemente, entenderemos um pouquinho mais a Deus. Valeu, Lilian! Gabi! Cláudia Martins. Manolo, um filho com dependência química pode ser uma missão dentro da família? Oh! Não é que pode! Fala o nome dela que eu perdi. Cláudia Martins. Cláudia, não é que pode, é um grande compromisso que todos assumiram. Ele, é claro, veio não para ser dependente químico, viu, Cláudia? Não é isso, não. Ele não veio para ser dependente químico. Ele veio para ser testado na dependência anterior que ele tinha. E a família veio para quê? Provavelmente para apoiá-lo nas suas tentativas de se livrar do vício. Por quê? Porque é doença, nega. É doença.
Não tem como. Qualquer dependência, seja das drogas ilícitas ou das drogas lícitas, é doença. Então, todo o apoio tem que ser oferecido, toda a responsabilidade tem que ser agregada também a ele, porque todos nós fazemos parte desse tratamento. É uma missão para todos nós, é uma missão para ele também se livrar disso. Ok? Tamo junto. Se não conseguir sozinha, busque ajuda. É importante, é importante, é importante. Valeu? Gabi. E o Adonis Alonso. Ó, Adonis! Beleza! Aí sim, hein? Vixe Maria! Depois de comprar a casa da mãe, alguns jogadores de futebol famosos extrapolam sua missão e gastam suas fortunas de forma menos nobre. Em nova encarnação, eles terão a chance de cumprir direito sua missão? Com certeza, Adonis. É assim, né? O ser humano... É aquele tal o ditado, né? Quem nunca comeu, como é que fala? Melado se lambuza, não é isso? Então é assim, nós temos essa característica mesmo. A hora que nós conquistamos, fala, nossa, é agora, vamos arrebentar, vamos que vamos. Ok, pode, mas entenda que vai ter que refazer algumas coisas, né? Por quê? Porque deixou um monte de gente talvez no caminho, que poderia ter ajudado e não ajudou. Enfim, cada um vai ter os seus cada uns, né, Adonis? Isso é natural. E em novas oportunidades a gente vai melhorando. Assim como eu vou melhorando, você vai melhorando, todos nós vamos melhorando, esses também vão melhorando. Mas é um grande passo eles já terem se lembrado de que, poxa, preciso comprar uma casa para minha mãe. E aí depois faz um monte de coisa que talvez não seja assim o mais notável, mas teremos oportunidades de melhora. Assim, todos nós temos, viu, Adonis? A grandeza divina é incompreensível realmente ainda. Nós não conseguimos entender com os olhos que nós temos hoje. Valeu, Gabi? Ok, it's over? Ok, vamos aqui então ao final. Ok, meninos e meninas, obrigado a todos e até amanhã neste mesmo Kardec canal e nesta mesma Kardec hora. Fui!